E aí, bora juntar R$ 1 milhão sobre a tia Constância. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu achei essa matéria aqui bastante peculiar, né? Como juntar R$ 1 milhão com pouco dinheiro. E aí eles trazem um estudo aqui que você consegue chegar no R$ 1 milhão, lógico que em valores nominais, mas ainda assim R$ 1 milhão a partir de R$ 500 por mês. E aí, vamos dar uma olhada nisso aqui? Mas antes da gente ir lá, não esquece, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e bora lá para a matéria. Então assim, para começar, quando a gente pretende ter um plano, esse plano ele tem que ser palpável, ele precisa ser mensurável. Então a partir do momento que você coloca aqui R$ 1 milhão, você já coloca um limite, você já coloca um lugar onde você quer chegar. Isso aqui é mensurável. R$ 1 milhão é mensurável. Eu quero juntar dinheiro. Juntar dinheiro não é mensurável, então provavelmente a gente não consegue fazer. Então, uma das características de você conseguir juntar o dinheiro é você ter um valor específico. Ele precisa ser mensurável. Você precisa conseguir enxergar esse valor. Então, já de cara, ótimo. E aqui também, outro valor mensurável a partir de R$ 500 por mês. Então, por conta disso, a reportagem já começa dizendo que chegar ao primeiro milhão é objetivo realista e, em muitos casos, suficiente para dar tranquilidade financeira. Esse R$ 1 milhão aqui, existem alguns investimentos, como por exemplo, ou renda fixa ou fundo imobiliário, que o fundo imobiliário, por exemplo, esse R$ 1 milhão aqui, ele vai gerar em torno hoje, em valores de hoje, em torno de R$ 9 mil por mês. Esses R$ 9 mil por mês, você já estaria dentro dos 10% mais ricos do Brasil. Então, quando a reportagem fala que é suficiente para dar tranquilidade financeira, para algumas pessoas isso aqui pode ser uma bobagem, mas para a grande maioria das pessoas daria uma excelente tranquilidade financeira, porque os 9 mil já seria muito além da média nacional e principalmente porque 90% das pessoas ganham até 3 salários mínimos. Então esses 9 mil já seria uma excelente ajuda. Então aqui a reportagem já traz que R$ 1 milhão já é um valor simbólico, né? É um símbolo de conquista, mesmo que na prática R$ 1 milhão já não é mais o mesmo valor que era desde a época do Plano Real. Então só para a gente ter uma noção de quanto vale R$ 1 milhão hoje, eu peguei aqui 94 foi o ano de criação do Plano Real, então peguei 95 até 2025, no mês 7, porque ele não pega agora do mês 8, ele não pega agosto. Então vamos ver nesses 30 anos aqui quanto R$ 1 milhão deveria valer hoje, só para a gente ter uma ideia. Então hoje, corrigidos pela inflação, aquele mesmo R$ 1 milhão deveria ser R$ 7 milhões e 200 mil, só para a gente ter noção que R$ 1 milhão já não é mais o que era um tempo atrás, mas ainda assim ajuda muita gente e me ajudaria bastante também. Então aqui o Rafael Aversani fala que esse R$ 1 milhão a 1% ao mês renderia cerca de R$ 10 mil por mês. Só que esse valor pode ser corroído pela inflação. Então aí a pessoa recebe o rendimento aqui e gasta tudo, ela não vai conseguir repor o valor da inflação, principalmente se for em renda fixa, que os juros vai contando a partir do valor total. Então, para que a gente consiga tendo o poder de compra, ou para que a gente consiga manter o poder de compra no longo do tempo, a gente precisa gastar menos e continuar reinvestindo o restante. Eu já ouvi alguns especialistas em fundo imobiliário, por exemplo, e eles chegaram a um valor de 20 a 30% do rendimento. Então, supondo que esse valor pague R$ 10 mil por mês em fundos imobiliários, alguns especialistas falam em R$ 2 mil a R$ 3 mil por mês de reinvestimento, ou seja, de 20 a 30% do valor recebido, para que a gente consiga mantendo o poder de compra ao longo do tempo por conta da inflação. Ainda assim, se a gente for pegar 20% aqui, R$ 2 mil dos 10 mil, lembrando que esse valor não tem imposto de renda, então ficaria na conta R$ 8 mil. Fica mais do que se tivesse que pagar o imposto de renda, tá vendo? Aqui o Harion Camargo fala assim, que você consegue chegar no primeiro
milhão, mesmo sendo conservador nos seus investimentos e com aportes que são da realidade do brasileiro. E aí aqui ele fala, se você tiver uma carteira bem montada, é possível atingir R$1 milhão em até 18 anos, colocando R$10.000 e fazendo aportes mensais de 1.000. E aí aqui ele fala uma outra coisa que a gente até já fez vídeo falando, sobre a tia constância. Tá vendo aqui a tia constância? A constância pesa muito mais do que você tentar achar um investimento mirabolante. Foca na tia. Para quem está familiarizado com o princípio de Pareto, ele fala que 80% dos seus ganhos vem de 20% do seu esforço. Então, se 80% vem dos 20% de esforço, você percebe que a constância faz todo o sentido aqui. E recentemente eu vi um estudo da Bolsa de Valores nos Estados Unidos explicando que o retorno, eu falo dos Estados Unidos porque é o lugar que mais tem estudo, né? É um mercado bastante desenvolvido, então é mais fácil achar material lá. Mas voltando aqui, esse estudo fez uma análise lá e descobriu que 91 e poucos por cento do retorno das pessoas não vem de ficar escolhendo a excelente ação, e sim de pegar uma ação e continuar comprando ela sem se preocupar com o preço. Aí então essa relação 80-20, se eu não me engano, era 91,5% de resultado, isso sobraria 8,5% de esforço. Essa é a mágica, e para isso você só precisa da tia constância. Aqui ele fala que é lógico que se você tiver um aporte inicial mais robusto, ou seja, ao invés de colocar lá os R$10.000 que ele fala aqui em cima, se você puder colocar mais, esse valor inicial, por conta dos juros compostos, vai te trazer um retorno muito maior lá na frente. Mas o mais importante é manter a disciplina, principalmente se for investir com pouco dinheiro. Então assim, mesmo que a gente não tenha um valor relevante, o fato da gente manter a regularidade, manter a constância, vai fazer você conseguir construir um patrimônio no longo prazo. Nada de amanhã cedo, é no longo prazo, vai demorar um pouquinho. Então assim, para quem está começando a investir com 20 anos, um valor mensal de investimento de R$500, mantendo aqui uma rentabilidade de 0,8% ao mês, em um prazo de 30 anos, já chegaria no R$1 milhão. É lógico que esse valor aqui, ele precisa ser reajustado pela inflação, para que esse valor aqui também seja. Mas se a gente bater uma foto no dia de hoje, R$500 por mês, durante 30 anos, R$1 milhão. E aí a gente percebe que conforme vai aumentando a idade aqui, os valores vão dobrando, ou mais que dobrando, né? De 500 para 1.000, de 1.000 para 2.200, aqui já mais do que dobrou, e de 2.200 para 5.000, mais do que dobrou também. E aqui o tempo necessário para conseguir juntar os mesmos R$1 milhão. Dá um print, dá uma pausa aí se quiser olhar isso aqui direitinho. Então aqui a Priscila volta a falar de novo da tia constância. Ela fala que se tiver um valor maior, um valor inicial maior, você depende menos das suas alocações, ou seja, quem começa com um valor grande aqui no início, muitas vezes não precisa de um valor mais alto aqui para poder investir, que vai chegar no mesmo resultado. Mas mesmo com valor pequeno, é possível sim chegar a R$1 milhão, inclusive antes daquele que fez um aporte e parou. O importante é manter a disciplina, outro nome da tia constância. Então vamos dar uma sapiada nessa simulação da Priscila aqui, ó. A pessoa colocou lá R$50.000, ela usou a mesma taxa de porcentagem aqui no ano e mensal. Então a pessoa que colocou R$50.000, em 34 anos ela atingiu R$1 milhão. Então o que aconteceu aqui? A pessoa colocou lá R$50.000, não olhou mais para o dinheiro, deixou o dinheiro lá parado, e em 34 anos ele passou a ser R$1 milhão. Agora, teve uma outra pessoa que não tinha os 50 mil, mas ela tinha R$1.000 por mês. Então ela foi aplicando R$1.000 por mês, nas mesmas condições, tá vendo? Tanto mensal como anual, só que ela conseguiu atingir R$1 milhão 10 anos antes. Então assim, ó, fazendo conta de boteco, quem tem hoje em torno ali de 25 anos, com R$1.000 por mês, até os 50 anos, provavelmente já tá ali com o seu R$1 milhão na conta. Foi uma conta bem simplista, tá? Então assim,
os próprios especialistas também recomendam um pouco de pimenta na carteira. Essa pimenta aqui varia de pessoa para pessoa, de acordo com o grau de investidor, de aceitação de risco e tudo mais. Mas assim, tem diversificação na renda fixa, eles falam aqui sobre fundos de multimercado, fundo imobiliário. Isso não é nenhuma recomendação, mas eu evitaria o fundo de multimercado e o dinheiro alocado aqui eu colocaria em cripto, por exemplo. Mas isso não é recomendação. Agora, renda fixa e fundo imobiliário para geração de renda, eu acho excelente. Ainda mais hoje em dia que você está achando tesouro aí, pagando IPCA mais 7, mais 6. Isso é uma loucura. E aqui o Harion fala mais uma vez que construir o patrimônio, não necessariamente esse 1 milhão de reais, mas que não é sorte, não é questão de genialidade. Você não precisa ser o inteligente. Você só precisa acreditar na tia constância e fazer escolhas bem feitas. É bem simples. Então assim, ó, o primeiro passo para o milhão é a gente ter o quê? Controle financeiro. Aí a Priscila ainda fala aqui, o primeiro passo para investir é simples, basta a gente gastar menos do que ganha. Aí ela fala aqui que parece óbvio, mas muita gente não consegue fazer isso, principalmente no longo prazo. E aí que é meio obrigatório a gente identificar essas despesas desnecessárias para a gente conseguir poupar de 20 a 30% da renda. Isso aqui é necessário. E aí aqui ela fala uma coisa que eu falo direto, começa mesmo que for com pouco. E aí quando a gente cria uma regularidade, o nosso cérebro começa a acostumar com aquela situação. Isso vai fazer a gente criar uma disciplina e aí a partir daí a gente consegue investir melhor. Então assim, é só começar. Ah, mas eu tenho só 10 reais. Começa com os 10 reais. Ah, mas eu tenho só 50 reais. Começa com os 50 reais. Não importa. A gente precisa começar. E lembra da tia Constância. A tia Constância tá aqui, ó. Mudou o nome dela aqui, mas é essa aqui, ó. A tia Constância. E assim, pessoal, ó, não existe fórmula mágica. Então, se aquele seu coleguinha falou que conseguiu ficar rico ou que ganhou um bom dinheiro em algum esquema, não existe fórmula mágica. Não acredite em promessas milagrosas. Ninguém vai ficar milionário amanhã cedo. É preciso tempo e a tia constância. E aí, bora juntar 1 milhão de reais? Deixa aí nos comentários se você está querendo juntar 1 milhão de reais ou acha que é mais fácil ganhar na Mega Sena. Não esquece, pessoal, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo.